Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, a gente vamos entrar num assunto muito sério do que está acontecendo no mundo, sobre a profecia da Bíblia que Jesus falou para nós. Então a Bíblia diz que no fim dos tempos, muitos se apostatarão da fé. Um vai odiar o outro, um vai trair ao outro. Então está acontecendo em muitas igrejas e aqui no canal YouTube. Nós vamos acompanhar esse vídeo aqui do falso profeta Nervoso, o Diego, e eu quero que você preste bastante atenção, E daqui a pouco nós voltamos para eu falar sobre esse assunto, tá bom? Me acompanhe esse vídeo aí. Ser tratado igual aquele ateu, tá tratando ele, Descendo a marreta nele, professor Fábio, Que é um cara de coragem, viu? Ele é ateu, mas é um cara de coragem, viu? O jeito que ele tá esculachando com esse imbecil aqui de Roberto aqui, é o que ele merece. Fui educadamente com ele aqui. Com esse imbecil aqui de Roberto aqui, é o que ele merece. Fui educadamente com ele aqui. Com esse imbecil aqui de Roberto aqui, é o que ele merece. Fui educadamente com ele aqui. Bom, amados irmãos, como vocês acabaram de ver esse vídeo, Então, eu nunca fui humilhado tanto assim como eu estou sendo, humilhado. Com tanta maldade, humilhação, humilhação, falso testemunho contra a minha pessoa. Eu nunca fui humilhado tanto assim na vida, mas é como a Bíblia ela diz, que a verdade será tão dita que ninguém vai suportar. Então muitas pessoas aqui no canal YouTube não me suportam, porque a verdade que eu sempre falo é a pura verdade. Eu me defendo das calúnias, das maldades dessas pessoas que partem para a vida particular das pessoas, Eu sempre estou repreendendo a heresias e eles partem para o particular da pessoa. Levantam falso testemunho, levantam calúnia realmente gravíssimas, muito gravíssimas. Então nós vamos falar a respeito do Diego, do canal Nervoso. Então, irmão, você acabou de ver que são pessoas que usam os próprios inimigos contra a minha pessoa. Então eles usam os próprios ateus. Então ele fica feliz na maldade do ateu, que o ateu tem contra mim. Então o Diego, ele se alegra nessa maldade do ateu contra a minha pessoa. E você acabou de ver que ele disse que eu mereço. Então ele disse que eu mereço aquela arrogância, aquela coisa terrível de ódio do ateu contra a minha pessoa. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que Deus ele falou que vai mostrar para vocês quem são realmente o povo santo de Deus. Eu vou falar aqui em duas partes para vocês entenderem. No dia do tribunal, Deus realmente vai mostrar para o povo do mundo e para todos aqueles falsos cristãos quem realmente são o povo santo verdadeiros que perseveraram até o fim na palavra e na verdadeira fé de Deus. Então no dia do tribunal, Deus vai mostrar realmente para a população quem realmente foram o seu povo santo. Quero que você me entenda essa parte aqui, porque hoje em dia muitas pessoas estão seguindo a falsos profetas, a falsos irmãos do YouTube, que estão pregando outros evangelhos. Pessoas que estão querendo reescrever a própria Bíblia Sagrada. Irmão, está triste no mundo.
Por exemplo, o canal Reiner, do canal É Desse Modelo, tá? O canal É Desse Modelo do Reiner, o falso pastor, né? Então ele disse que não existe essa coisa de batismo, de você se batizar nas águas. Então o que acontece é que ele está querendo reescrever a Bíblia Sagrada, que nós vamos entrar depois nesse assunto, que eu vou mostrar a prova para vocês biblicamente que o batismo nas águas, ele nunca foi abolido, tá bom? Então nós temos o canal do Fábio, Caminhando em Verdade. Ele diz que não existe essa coisa de ceia. Ele diz que não é para jejuar. Não é para jejuar, que não existe jejum. Irmão, são pessoas que querem reescrever a Bíblia Sagrada. Então nós temos que combater, né, respeitando a pessoa. Não partindo para o particular da pessoa, chamando de analfabeto, dizendo que a pessoa escreve errado, esculhambando com a pessoa. Então são pessoas, homens, que não têm o que julgar sobre você. Eles não têm o que julgar sobre você. Então eles vão partir para te humilhar como analfabeto, como escreve errado. Então esse tipo de pessoas que vocês têm que ser pessoas sábias do Senhor. Não são pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, né? Quando você parte para o particular da pessoa, esculhambando, levantando calúnia, falso testemunho, essas pessoas não têm o Espírito Santo de Deus, mas sim o espírito do erro. O espírito do erro, da humilhação, que gostam de humilhar as pessoas. Bom, voltando aqui. Então, irmão, você vê que o Diego, ele usa os inimigos. E você veja que uma pessoa dessa não é uma pessoa santa diante de Deus, né? Não é uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia diz que não deseje o mal aos seus inimigos. Não se alegre na queda do seu inimigo. E também não se alegre, né, de alguém lá do outro lado que está esculhambando o irmão, os ateus esculhambando o irmão, os cristãos. Não se alegre, não. Mas esse canal, Diego, ele se alegra e ainda deseja, e ainda diz que eu mereço essa maldade que o ateu está fazendo com a minha pessoa. Então é assim que na segunda parte, que você conhece realmente, verdadeiramente quem são o povo santo de Deus. O povo santo de Deus jamais vai humilhar uma pessoa. Jamais uma pessoa santa de Deus jamais vai partir para o particular da pessoa. Chamar as pessoas, o irmão, seja um irmão em Cristo Jesus, ou seja, um inimigo. Jamais uma pessoa que é santo diante de Deus, jamais vai chamar a pessoa de vagabundo, de idiota, não sei o que, não. Isso são palavras pejorativas. Jesus falou em Mateus que não insulte o seu irmão, que são esse tipo de palavras pejorativas, de chamar o irmão de idiota, vagabundo. Essas pessoas, eles pregam, eles dizem que estão falando a verdade, mas não vivem o que eles pregam. Eu quero deixar bem claro para os irmãos que essas pessoas que dizem que está revelando a verdade, que está abrindo os olhos das pessoas, na verdade, eles não vivem o que eles pregam. Eles pregam, falam sobre a respeito do amor. Eles dizem que nós devemos amar o próximo. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa parte aqui. Eles dizem que nós devemos amar o próximo, né? Jesus manda amar o próximo, tratar bem os inimigos. Mas essas pessoas, amado irmão, eles falam, mas eles não vivem o que está falando. Eles não vivem o que está pregando. É apenas uma falsa humildade. São casas rebeldes que pregam aquilo que não vivem. Eles falam dos falsos profetas, eles falam dos pastores que pregam e não vivem, mas eles também não vivem. Esses canais do YouTube, eles não vivem o que pregam. Eles gostam de debochar das pessoas, gostam de levantar calúnias realmente, né? Calúnias
gravíssimas, né? Levantar insulto contra o seu irmão. Então chamar de idiota, vagabundo, seu nojento, é feio, isso é um insulto. E quem levanta um insulto está sujeito ao julgamento do inferno. Está sujeito ao julgamento do inferno. Então essas pessoas não levam a sério, irmão. Eu quero deixar bem claro para vocês. Essas pessoas não levam a sério o Evangelho. Não levam a sério. Eles não levam a sério a Bíblia Sagrada, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. De nós amar o próximo, respeitar o próximo, respeitar os inimigos, tratar bem os inimigos. Então eles não levam a sério o que eles mesmos falam das suas próprias bocas. Tá certo? Então esse tipo de pessoas gostam de defender, dar ibope para os ateus, dar ibope para os ateus. E é por isso que os canais dos ateus estão crescendo, por causa desses canais. O exemplo Rosa de Saron, Eric Ribeiro, que eles dão ibope, falam bem, dão aquele ibope para os ateus. E é por isso que os canais dos ateus estão crescendo. E quando eles querem me prejudicar, falar mal, levantar falso testemunho, calúnia contra mim, então eles vão usar os próprios inimigos. Eles começam a usar as pessoas. Então o que eu quero dizer para os irmãos é que o Diego, do canal Profeta Nervoso, eu observando ele é a imitação do Francisco Evangelista. Ele é a imitação do Francisco Evangelista. Eu nunca vi, irmão, tanta maldade contra a minha pessoa. Eu nunca vi tanta maldade contra a minha pessoa. De ele desejar tanto mal assim, tanta calúnia, muitos fortes contra a minha pessoa. Ele é daquele que gosta de julgar segundo a aparência. O Diego, ele sempre quer julgar as pessoas segundo a aparência. Então, quando a Bíblia fala, não julgueis segundo a aparência, é nesse exato momento que eu vou mostrar para vocês a partir deste vídeo aqui do falso profeta Nervoso. Eu falo falso profeta porque ele mesmo fala que é profeta, que ele vai vir com curas, vai jejuar, a mesma coisa do Francisco Evangelista. Tá? Então eu quero que vocês prestem bem atenção. Então o que acontece? A esculhambação, os maltratos que ele faz comigo é muito grande, é terrível, irmão, né? Mas o que eu tenho que fazer é sempre me defender. É sempre me defender das calúnias. Eu sou imitador do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi caluniado. O apóstolo Paulo foi caluniado. E o apóstolo Paulo foi se defender. E o apóstolo Paulo, ele se defendia tanto no meio da multidão e tanto também ele foi se defender na justiça, nos tribunais lá das calúnias, das defamações dos fariseus, tá bom? Então, como você pode ver, irmãos, uma pessoa santa, que é santo diante de Deus, que vive a palavra de Deus, que pratica a palavra de Deus, as obras de Deus, ela não maltrata ninguém. Ela não levanta falso testemunho. Ela não calunia a pessoa, tá bom? Então eu quero que você observe esse vídeo aqui. Observe esse vídeo e é onde exatamente você vai ver o que é julgar uma pessoa segundo a aparência, tá bom? Vamos lá, me acompanhe esse vídeo aí. Bom, amados irmãos, como você acabou de ver esse vídeo aí. Então eu vou mostrar para você o quanto o Diego, o falso profeta Nervoso, ele é igual ao Francisco Evangelista, né? A mentalidade de pensar, de analisar. Então ele fala coisa por coisa, né? O Diego, ele fala coisa por coisa. Então você acabou de ver ele dizendo que eu sou cachaceiro. Olha só o falso testemunho, tá, irmão? Veja o falso testemunho, veja a calúnia que ele passa para as pessoas, querendo me prejudicar, querendo passar uma imagem feia, uma imagem mal sobre a minha pessoa, mentindo para as pessoas. Então ele julga segundo a aparência, né? Dizendo que eu sou cachaceiro. Olha só,
Então ele está julgando segundo a aparência. Aonde Jesus falou, não julgue segundo a aparência, né? Porque às vezes tem pessoas que aparecem, né? Aparece com o olho inchado, a cara inchada, aí as pessoas já vão julgar que é cachaceiro. E isso é um grande perigo. Isso é um grande perigo. Não julgue antes do tempo. A Bíblia diz, não julgue antes do tempo. Então, muitas das vezes, esses canais dos fariseus, eles julgam segundo a aparência, dizendo que a pessoa é cachaceiro, dizendo que a pessoa é isso, mas cadê a prova? Cadê a prova? Está entendendo, irmãos, a maldade dessas pessoas que diz que está abrindo os olhos das pessoas? Essas pessoas que dizem que está combatendo os falsos profetas, pelo amor de Deus, amados irmãos, pelo amor de Deus. Os verdadeiros sábios do Senhor cristão, eles sabem discernir quem realmente é de Deus ou não. Quem realmente é santo e quem não é. Sabe discernir através das obras que saem das suas bocas. Tá bom? Então, no momento em que a pessoa ela lhe agride com palavras pejorativas, né? Lhe defama, levanta falso testemunho. Então é a partir daí dessas obras que saem da boca deles, o falso testemunho, a calúnia, que você vê que essa pessoa ela tem o espírito do erro e não o espírito da verdade, o Espírito Santo. Tá bom? Então, quero que vocês abram seus olhos para essas pessoas que diz que está combatendo o falso profeta, mas eles não vivem o que eles pregam. É muita polêmica, é muita polêmica. Eu nunca vi tanta polêmica que eles fazem, né? Bom, irmão, depois nós vamos entrar nesse assunto aí, ok? Então o Diego, ele é a mesma coisa do Francisco Evangelista, tá certo, irmão? Então eu tenho que ter piedade dele. Eu tenho que ter piedade do Diego, desse falso profeta nervoso, ter piedade dele. Sempre repreender e ensinar ele o verdadeiro evangelho, sobre o amor, o respeito ao próximo, em tratar bem aos próximos, aos inimigos, seja lá quem for. Nós devemos tratar bem e não maltratar, nem levantar falso testemunho, tá bom? Então, eu sempre tenho que me defender. Eu sempre vou me defender das calúnias, tá bom? Então, eles não me suportam, porque quando eu abro a minha boca, é sempre para revelar a pura verdade. E eles não me suportam porque a verdade ela é pura do que eu falo, tá bom? Então, o Diego é a mesma coisa do Francisco Evangelista, né? Se você assistir esse vídeo todo dele, se você assistir o vídeo dele todo, você vai ver ele dizendo, ele mostra a minha cara e diz que eu tenho cara de cachaceiro. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que não está dizendo que eu sou cachaceiro. Mas lá na frente, ele diz que eu sou cachaceiro. Irmão, o que está acontecendo nas mentes dessas pessoas? Claro, que vocês têm que entender que é o espírito do erro. Então ele fala uma coisa, lá na frente ele fala outra. Então, ele é a cópia, né, do Francisco Evangelista. A arrogância é muito grande. Então eu já aconselhei ele, eu já fiz vídeo aconselhando a ele, né, para nós ter a paz. Porque essa coisa de estar me julgando o que eu não fiz, o que eu não sou, isso é contenda, é levantar insulto, é querer, né? Então isso é um discurso de ódio, irmão. Isso é um discurso de ódio da parte do Diego, o profeta nervoso. Isso é uma raiva, porque raiva vem do diabo e toda mentira vem do diabo, do espírito do inferno. Então, no momento em que ele levanta um falso testemunho desse, dizendo que eu sou cachaceiro, tanto falso testemunho que ele faz lá no vídeo dele, que eu tenho que ter piedade dele, né? Então ninguém pode nada contra a verdade. Ele pode me esculhambar, mas ele já perde a batalha, irmão. O que vocês têm que entender é que eles perdem a batalha, porque Deus é nossa testemunha. Deus sempre será nossa testemunha, ok? Deus sempre será nossa testemunha. Nós devemos se manter firme
na nossa fé verdadeira, que é a Bíblia Sagrada. Sempre confirmar o que a Bíblia diz. Nós sempre devemos falar o que diz a Santa Escritura. É isso que vocês têm que entender. Vocês têm que pregar aquilo que vive. Você tem que confirmar sempre a verdade, da qual esses canais, eles não confirmam a verdade da Bíblia Sagrada, sobre o batismo nas águas, a ceia espiritual, tá? Estou falando da ceia que é espiritual, não aquela ceia que é a Páscoa, que depois nós vamos entrar nesse assunto sobre questão da ceia, tá bom? A ceia, ela nunca foi abolida, tá bom? Então nós vamos entrar nesse assunto aí, ok? Que é muito incrível você conhecer a verdade que está na Bíblia completa sobre a ceia, que eles não mostram para vocês, tá bom? Então, irmão, é assim que você conhece as pessoas que são realmente pessoas santas de Deus, pessoas que têm caráter, pessoas realmente que são humildes. É assim que você conhece, através das obras que saem da sua boca. Então, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. E isso é espiritualmente, esse texto, ele fala para nós. Então, o que sai da boca dessas pessoas, de tanto me humilhar, levantar calúnia, insulto contra a minha pessoa, então daí você vê que são obras mal, né? São pessoas que têm raiva. A pessoa tem raiva de mim, tem tanta raiva de mim que acabam levantando calúnia para defender os seus canais. Irmão, eu nunca vi em minha vida pessoas que estão sendo compradas pelo dinheiro. Eu nunca vi em minha vida pessoas sendo compradas pelo dinheiro do YouTube. O dinheiro do YouTube. Que assim que você repreende essas pessoas em questão da heresia, eles são capazes de levantar uma calúnia contra você. Assim como fez, né, a pastora do Vale, né? A pastora do Vale levantou uma calúnia contra mim, dizendo que eu xinguei a Rosa de Saron, que eu xinguei o Eric Ribeiro. Irmão, misericórdia. Misericórdia, amado irmão. Cadê o amor dessas pessoas? Cadê o viver o que eles pregam sobre amar o próximo? Então, você veja o quanto eles fazem de tudo para defender, proteger os seus canais por causa de inscritos e visualizações, tá bom? Então é momento de vocês se despertarem do sono, e ver realmente quem é e quem não é. Realmente quem vive a palavra de Deus. Ver realmente quem respeita as pessoas, quem tem caráter. É momento de vocês se acordarem, tá bom? Então o Diego, como eu já falo, ele é a cópia do Francisco Evangelista. A arrogância você vê na cara dele. Ali você vê o quanto a raiva e o ódio que ele tem da minha pessoa. Porque uma pessoa que levanta uma calúnia tão forte como essa, é uma pessoa que está sendo perversa. É uma pessoa que está tendo ódio da minha pessoa. Está tendo raiva. Ok? Então isso é uma característica de uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, tá bom? Então, uma coisa que eu quero dizer para vocês, que você discernir quem é de Deus e quem não é uma coisa, né? Então, o que você não pode é condenar a pessoa. Como eu vejo canais de mulheres que se diz professoras, condenando a pessoa, dizendo que a pessoa vai para o inferno, dizendo que esses fofoqueiros vão para o inferno, né? Dizendo que esses fofoqueiros vão para o inferno, ela já sai julgando, condenando, né? Já sai condenando essas pessoas. São pessoas que pregam, mas não vivem o que prega. Sobre questão de nós tratar bem aos inimigos, de nós tratar bem as pessoas, ter o respeito. Ok? Então eles pregam aquilo que eles não vivem. Então são hipócritas, amados irmãos. São hipócritas. Você tem que entender que são pessoas hipócritas. Eles falam que os falsos profetas, que os pastores são hipócritas, mas eles mesmos são hipócritas, porque eles falam daquilo que eles não vivem, tá bom? Então, como eu sempre falo, eu sempre estou combatendo as heresias e ensinando às pessoas a palavra de Deus.
Então tem que ir para a Bíblia e o Espírito Santo que vai confirmar para vocês realmente o que eu estou falando, se é verdade ou não, sobre a respeito de temas bíblicos. Então é o Espírito Santo que vai confirmar para você lendo a Bíblia, para ter a mesma verdade do outro irmão que está ensinando a palavra de Deus, tá? Então você tem que ler na Bíblia e o Espírito Santo que vai confirmar. Então nós temos que ter a mesma mente que está na Escritura, na Bíblia Sagrada. Então quando alguém diz que não existe batismo nas águas mais, foi abolido, não existe os mandamentos, as leis foi abolida, não existe essa coisa de ceia, não existe ninguém frequentar templo, essas pessoas, amados irmãos, estão com o espírito do erro. São pessoas que não confirmam a verdade bíblica. Então eles querem contradizer o próprio texto bíblico. Mas graças a Deus, que Deus tem seu povo sábios na terra. Eu vejo canais defendendo a Bíblia Sagrada. Eu vejo pregadores, missionários, irmãos sábios defendendo a palavra de Deus. E eu fico feliz, eu fico tão feliz quando eu vejo alguém pregando a verdade. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém